gostaria de agradecer a Dulce pela iniciativa desse projeto, porque a Dulce é um nome na advocacia e na mediação e tem se dedicado firmemente à divulgação da importância do advogado no procedimento de mediação. Eu diria até muito mais do que do destaque do advogado no procedimento de mediação, mas ela tem se dedicado efetivamente à formação do advogado para ter uma participação mais qualificada no procedimento de mediação. Eu gostaria também de dizer que é uma honra para mim poder representar o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, os CANCE-CBC, nesse movimento que pretende tratar da quebra de paradigmas. E na abordagem do tema que me foi confiado, que o advogado não tem espaço no procedimento de mediação. Um tema que para mim é muito caro. A sociedade, a gente percebe que ela se desenvolve quebrando paradigmas e esclarecendo falsos paradigmas. A mediação, ela inaugura uma nova era. Ela inaugura uma nova era na solução de conflitos. Na medida em que ela permite que que o cidadão se represente. Então, ela mantém, por meio da mediação, o cidadão competente, ele guarda a sua capacidade de decidir e de resolver os seus conflitos. Portanto, ela quebra o paradigma do monopólio estatal, ela quebra o paradigma da necessidade da intervenção do terceiro julgador para a solução de conflitos. Ocorre que, em nome desse protagonismo da parte, criou-se o entendimento, ou aí um outro paradigma, de que o advogado ele não tem espaço no procedimento de mediação, considerando que é um procedimento em que as partes buscam por si o entendimento e a solução de seus conflitos. Então, nesse aspecto, criou-se o paradigma de que o advogado atrapalha, o advogado é desnecessário. E esse é um falso paradigma que precisa ser e merece ser esclarecido. Se a mediação é um procedimento voltado à solução de conflitos, e se esse conflito ele é complexo de tal forma e ele pode se esse conflito ele é de tal sorte impactante na esfera de direitos e obrigações daquela parte, parece certo dizer que a participação do advogado é fundamental, para não dizer mandatória, porque quem melhor pode assessorar a parte a escolher o método adequado, a sopesar riscos e oportunidades de acordo com a escolha que vier a ser feita, o acolhimento daquele momento difícil da vida, senão o advogado, que é quem tem a capacidade, quem tem a prerrogativa deste aconselhamento jurídico. E não só porque a lei assim determina, não só porque a lei preserva ao advogado a assessoria jurídica, mas porque esta participação e esta assessoria, esta escolha e esta decisão que a parte vier a promover no procedimento de mediação, ela vai atender a dois princípios muito importantes da mediação, que é o princípio da decisão informada e é o princípio da voluntariedade. Então, na medida em que a parte teve um aconselhamento jurídico adequado para decidir, portanto, para firmar o acordo,
para aderir ao procedimento de mediação, para permanecer no procedimento de mediação e até para abandonar aquele procedimento, porque, enfim, não iria atender à sua necessidade, nós estamos, ou seja, a presença do advogado confere qualidade e mantém a rigidez deste acordo que vier a ser firmado e do próprio procedimento de mediação. Portanto, a presença do advogado no procedimento de mediação, longe de ser desnecessária, ela é adequada. E então era o que eu queria. Eu preparei uma pequena apresentação complementar a isso tudo. Então a gente tem, o advogado não tem espaço no procedimento de mediação. Como disse, será que isso é verdade? Por que esse paradigma que se mostra falso, como nós vimos, ele foi criado? Porque há o entendimento que os advogados são formados e treinados para o combate. Sim, eles são, mas eles combatem quando necessário. Os advogados impedem o entendimento entre as partes. A consequência lógica dessas duas premissas seria que os advogados atrapalham e os advogados não têm espaço no ambiente de mediação. Mas isso, como nós vimos, como pelo menos é o meu entendimento e a minha convicção, na verdade, ela não é verdadeira. Então, ela precisa ser esclarecida. Agora, o próximo slide. Então a gente passa do advogado não tem espaço no processo de mediação, no procedimento de mediação, para o advogado e seu espaço no procedimento de mediação. Esse é um paradigma, essa é uma mudança de paradigma importante, sobretudo quando a mediação desloca a questão da discussão de direitos para a questão da discussão de interesses em que as partes são donas do resultado. Mas não é por conta desse protagonismo das partes, como eu disse antes, que a gente vai alijar o advogado desse importante procedimento de mediação. O advogado tem um novo e fundamental papel na mediação. Então, ao advogado compete junto com seu cliente, inclusive para que no momento no desenvolvimento, no desenrolar da mediação, esta parte possa estar segura, possa sentar-se à mesa com absoluta segurança do que ele está fazendo, das decisões que ele estiver tomando. Por quê? Porque o advogado, antes do procedimento de mediação, sopesou com o seu cliente as necessidades, as circunstâncias daquele conflito, ele pensou a mediação, e isso é importante, o advogado pensa a mediação exatamente quando ele está redigindo, elaborando um contrato para o seu cliente. O que é importante? O que é preciso prever? É a mesma lógica de pensamento. Então, não é porque nós estamos num momento de conflito, em que as partes buscam, e há uma possibilidade de busca de entendimento, que o advogado necessariamente precisa ser alijado. Ele se faz importante, porque este pensamento que ele vai, com o seu cliente, informar, vale a pena aderir a esse processo? Esta é a melhor escolha? É este procedimento que vai atender você? Vale a pena tentar? Enfraquece? Quais são os riscos envolvidos? Quais são os ganhos envolvidos também, né? Então, ele sopesa também com o seu cliente a adesão, a permanência no processo e, eventualmente, até o abandono. Então, como mediador, o advogado também participa da escolha, né, daquele mediador. Qual é o perfil do mediador que se faz necessário naquele caso específico, naquele conflito, no entendimento, no auxílio, né, para auxiliar as partes naquela mediação. Ele vai entregar memorial, ou seja, ele entrega
um breve resumo dos fatos também para o mediador. Então percebam que aqui a gente tem um cenário de participação importante do advogado antes do procedimento, ou seja, e sempre com o cliente, no momento da escolha, no momento da avaliação do cenário durante o procedimento também. Nas sessões conjuntas, uma vez feito o trabalho preliminar, o trabalho prévio do advogado com seu cliente, as intervenções do advogado, elas ficam restritas a esclarecimentos técnicos, e aí necessariamente, porque o esclarecimento jurídico é prerrogativa do advogado, até porque se sabe que o mediador não poderia fazê-lo, e esclarecimentos de fatos importantes pontualmente, porque às vezes no calor da emoção, no calor da reunião, a parte pode até se esquecer de um determinado fato relevante para o desenvolvimento daquele procedimento. Nas sessões privadas, ou seja, no CAUPOS, o advogado precisa estar e deve, ele confiando no mediador, que foi o mediador que ele ajudou a escolher, então ele sabe que as competências e a qualidade daquele mediador, ele vai ser receptivo, ele se porta de uma maneira receptiva às propostas que são apresentadas, e ele pode, inclusive, participar ativamente propondo sugestões para essas alternativas. Então, aqui a gente tem um enfoque dessa participação, tanto nas reuniões conjuntas, em que o advogado se sente confortável para deixar o seu cliente se manifestar, porque ele já pontuou, ele já com seu advogado, já preparou o cliente, para estar à mesa naquela reunião. Ao final do procedimento de mediação, o advogado é fundamental, tendo havido um acordo, para a redação desse acordo. Porque a gente precisa lembrar, e isso não se deve esquecer, que o acordo, por força de lei, ele é um título executivo. Então, ele vai produzir efeitos jurídicos. Então, ele precisa atender a certos requisitos para que ele possa, se necessário for, atender e ser executado, caso não exista um adimplemento voluntário daquelas obrigações que foram ali contratadas. Caso não tenha havido acordo entre as partes, o advogado também, esse é um momento interessante para os advogados, para eles, tanto os advogados das duas partes, para eventualmente entabularem as regras, a idealização do negócio jurídico processual, ou seja, qual será a opção para a solução daquele conflito, porque aquele conflito vai precisar ser resolvido, então vai-se para o procedimento adversarial, mas quais serão as regras? Porque tanto já foi dito, ou seja, se aproveita também aquele momento e todo o desenrolar da mediação para também estabelecer uma nova ordem, na ordem do negócio jurídico processual. O que vai ser necessário? Então, com isso também evitam-se demandas perpétuas, que se perpetuam porque as partes estão discutindo. Então, mesmo no procedimento de mediação, o advogado, ele não deve abandonar a postura cooperativa, mas não é porque ele está no procedimento de mediação que ele deixa de ser advogado, que ele deixa de estar atento aos direitos, aos interesses do seu cliente. Portanto, ele está sempre alerta e vigilante. Mas isso não significa que ele deva ser alijado. Isso não significa que ele impeça o entendimento entre as partes. Isso não significa que ele não tenha espaço no procedimento de mediação. E aí sim, se necessário, o advogado, caso o advogado perceba que a situação não caminha
para aquilo que o seu cliente deseja, para aquilo que é o melhor, que ele antes havia já acordado e que ele conhece do cliente, ele tem que estar pronto para interromper a mediação e evitar um mau acordo. Portanto, esse paradigma de que o advogado não tem espaço no procedimento de mediação, ele não é verdadeiro, ele precisa ser esclarecido para que a gente comece a dizer, e aí sim, inaugure-se com a mediação, que inaugurou a mediação, que inaugurou uma nova era para a solução de conflitos, também inaugura uma nova era para a advocacia. Muito obrigada.